Uma reserva financeira ou reserva de emergência é um fundo de dinheiro guardado para qualquer necessidade inesperada que possa surgir. Essas necessidades podem incluir imprevistos como doenças, acidentes, roubo de pertences, desemprego, entre outros. É importante ter uma reserva financeira porque ela pode ajudar a proteger você e sua família de sustos financeiros inesperados. Além disso, a reserva financeira também pode ajudar a minimizar o estresse financeiro e aumentar a tranquilidade e segurança. Hoje vamos listar 8 motivos para você começar a criar a sua reserva financeira. O aumento do desemprego. O número de desempregados no mundo é enorme e continua crescendo a cada ano. Se você está empregado, é importante aproveitar para guardar uma parte do seu salário como reserva financeira, pois você pode ser o próximo a se encontrar na estatística de desempregados. Eu estava trabalhando como gerente de uma loja de departamentos há 5 anos quando, de repente, fui demitido. Foi uma notícia devastadora para mim. Eu não esperava isso e não estava preparado financeiramente. Eu não tinha uma reserva financeira e dependia do meu salário para pagar as contas do mês. Eu comecei a me preocupar como eu ia arcar com as despesas do dia a dia sem o meu salário. Eu não sabia como ia pagar a conta de luz, o aluguel, o plano de saúde e todas as outras contas. Eu comecei a ficar muito estressado e não sabia o que fazer. Eu me senti vulnerável e inseguro. Felizmente, eu consegui encontrar outro emprego depois de alguns meses. Mas essa experiência me fez perceber o quanto é importante ter uma reserva financeira para momentos como esse. Eu não quero passar por isso de novo e não quero que outras pessoas passem também. Agora, eu guardo uma parte do meu salário todo mês para criar minha reserva de emergência. Eu sei que nunca se sabe quando um imprevisto pode acontecer e é melhor estar preparado do que correr o risco de ficar sem dinheiro. Eu quero ter a tranquilidade de saber que tenho um fundo de emergência disponível caso precise. Proteção do patrimônio. Minha reserva financeira ajuda a proteger o que eu já possuo. Se um imprevisto acontecer, como uma doença ou um acidente, a reserva financeira pode garantir que eu tenha dinheiro disponível para arcar com esses custos. Eu estava dirigindo meu carro pelo centro da cidade quando, de repente, um ciclista apareceu bem na minha frente. Tentei desviar, mas não consegui evitar o acidente. O ciclista caiu no chão. E fiquei muito preocupado com o seu estado de saúde. Liguei para o socorro e esperei com ele até que a ambulância chegasse. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a me preocupar com as consequências da colisão. Eu não tinha uma reserva financeira e dependia do meu salário para pagar as contas do mês. Eu não sabia como ia pagar pelos danos do carro e pelos cuidados médicos do ciclista. Comecei a ficar muito estressado e não sabia o que fazer. Felizmente, o ciclista não teve ferimentos graves e o seguro do meu carro cobriu os danos. Essa experiência me fez perceber quanto é importante ter uma reserva financeira para momentos como esse. Proteção da renda. Se eu for demitido ou ficar doente e não puder trabalhar por um tempo, a reserva financeira pode garantir que eu tenha dinheiro suficiente para cobrir as despesas do dia a dia. Aconteceu comigo. Eu estava trabalhando em uma grande empresa há anos quando fui diagnosticado com uma doença que exigiu uma cirurgia e um longo período de afastamento do trabalho. Foi uma notícia devastadora para mim e minha família. Então me preocupei com minha renda e como eu ia arcar com as despesas do dia a dia sem o meu salário de gerente. Não tinha uma reserva financeira. E dependia inteiramente do meu salário para pagar as contas. Eu não sabia como ia pagar a conta de luz, o aluguel, o plano de saúde e todas as outras contas. Eu me senti muito vulnerável e inseguro. Felizmente eu tinha um seguro de saúde que cobriu parte dos custos da cirurgia e dos cuidados médicos. Isso ajudou muito, mas eu ainda tive que lidar com uma grande diminuição da minha renda enquanto estava afastado do trabalho. Foi nesse momento que eu agradeci a mim mesmo por ter criado uma reserva financeira. Sabia que ela seria importante para me ajudar a passar por esse período difícil e assim foi. Eu pude pagar as contas e cuidar da minha saúde sem me preocupar com o dinheiro. A reserva financeira me deu a tranquilidade e o conforto que precisava nesse momento difícil. E é por isso que eu sempre aconselho as pessoas a criarem uma reserva financeira. Ela pode fazer toda a diferença em momentos de emergência e ajudar a proteger a sua renda e o seu patrimônio. Se você concorda comigo e acha que este conteúdo é útil, não se esqueça de deixar o seu like.
Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e nos incentiva a continuar produzindo conteúdos como este. Flexibilidade financeira. Ter uma reserva financeira dá mais flexibilidade financeira. Se surgir uma oportunidade de investimento ou uma viagem de férias que eu gostaria de fazer, mas não tenho dinheiro suficiente no momento, a reserva financeira pode garantir que eu tenha o capital necessário. Isso relembra uma história do meu amigo chamado Ademilson, que trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos. Ele gostava do seu trabalho e recebia um salário decente, mas sempre sonhava em viajar pelo mundo. Ele se perguntava se um dia seria possível realizar esse sonho. Um dia Ademilson ouviu falar de uma oportunidade incrível de trabalhar como vendedor em uma empresa multinacional na Austrália. Era o emprego dos seus sonhos, mas ele sabia que não poderia deixar o seu emprego atual sem ter um plano B. Ele começou a se planejar financeiramente para essa mudança. Ele criou uma reserva financeira e começou a guardar uma parte do seu salário todo mês. Ele também diminuiu algumas despesas supérfluas e aumentou o seu orçamento mensal. Em pouco tempo, Ademilson conseguiu reunir o dinheiro suficiente para ficar sem trabalhar por alguns meses enquanto se adaptava à vida na Austrália. Quando chegou lá, Ademilson descobriu que a empresa não era exatamente o que ele esperava. Ele decidiu sair e procurar outras oportunidades. Graças à sua reserva financeira, ele teve a flexibilidade de sair da empresa sem se preocupar com a falta de dinheiro. Ele conseguiu se adaptar ao novo país e encontrar um novo emprego em pouco tempo. Ademilson ficou muito grato por ter criado sua reserva financeira. Ela foi fundamental para que ele pudesse realizar o seu sonho de trabalhar na Austrália e ainda ter a flexibilidade de mudar de emprego quando precisou. Proteção contra a inflação. A inflação faz com que o dinheiro compre menos coisas ao longo do tempo. Minha reserva financeira ajuda a proteger contra a inflação, pois me permite ter dinheiro disponível para gastar quando os preços subirem. Há alguns anos atrás, eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento. Eu estava muito feliz e orgulhoso da minha conquista, mas também estava preocupado com as despesas do dia a dia. Eu não queria ficar sem dinheiro e ter que vender o meu apartamento por menos do que paguei por ele. Eu comecei a pesquisar formas de proteger o meu investimento e vi que uma das principais ameaças era a inflação. A inflação faz com que o dinheiro valha menos ao longo do tempo, o que significa que o mesmo valor que comprava coisas hoje não seria suficiente daqui a alguns anos. Eu não queria que isso acontecesse comigo. Foi então que eu decidi criar uma reserva financeira. Guardei uma parte do meu salário todo mês para ter um fundo de emergência disponível caso precisasse. E se você acha que este vídeo pode ser útil para outras pessoas, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Muito obrigado e até a próxima!